Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu estou passando aqui mais uma vez então para compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Outro dia eu falei que assentou em meu coração de nós meditarmos sobre os milagres de Jesus. E eu gostaria de hoje falar um pouquinho sobre um milagre que Jesus realizou, ou seja, o segundo milagre que Jesus realizou no seu ministério quando aqui nessa terra andou, sendo 100% humano e sabemos que também 100% Deus. E hoje eu quero falar sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum, ou de um endemoniado em Cafarnaum, ou seja, a libertação desse homem, que tinha um espírito de um demônio imundo, e ele estava na sinagoga onde Jesus chegou para ministrar seus ensinos. E está em Lucas capítulo 4, versículos 31 a seguir. Eu quero ler aqui o contexto e fazer algumas pontuações para que nós então assim receba de Deus uma porção através da sua palavra. Lucas 4, 31 a seguir diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhes fazer mal. E isso causou admiração a todos que estavam naquela congregação. Este mais um milagre que Jesus realizou então na cidade de Cafarnaum. Nós vemos aqui que no princípio do contexto diz que Jesus então desceu a Cafarnaum. Então Jesus desceu a Cafarnaum. Claro que no contexto aqui diz que ele foi da onde ele estava para a cidade de Cafarnaum, E aqui eu tenho percebido que em vários contextos dos milagres de Jesus, outro dia nós ministramos sobre um outro milagre do Senhor Jesus, que desceu Jesus do monte e encontrou-se no caminho com um leproso. Então Jesus agora desce a Cafarnaum. Eu posso meditar aqui, parece tão óbvio, que Jesus aqui desceu de um lugar alto para um lugar mais baixo, mas eu posso meditar no mundo espiritual, como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, que Ele é tão grande que os céus, a terra, Ele é tão majestoso que não há lugar que comporte a sua excelência. Mas é um Deus tão humilde, um Deus tão imanente, vamos dizer assim, que Ele habita no mais humilde coração. Ele desce a lugares mais simples, mais humildes, e ali Ele se comove, Ele abençoa e Ele se inteira do que está acontecendo com uma família humilde, com uma pessoa humilde. Então, nosso Deus é maravilhoso. Então, Jesus, Ele tem o prazer em descer à terra, através do anjo do Senhor, através do seu Santo Espírito, para abençoar o seu povo, para abençoar a vida daquele que teme ao Senhor. E aqui eu posso me alegrar, porque Deus um dia encontrou comigo um pobre pecador,
talvez o mais pecador. E Deus teve misericórdia e desceu ao meu encontro, me encontrou e me resgatou das garras do inimigo, de uma vida de pecado, e me tirou de lá, né? E tem me purificado através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E no nome de Jesus nós estamos levando o seu evangelho, o evangelho de salvação. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda salva, ele liberta, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Então Jesus está interessado a nos encontrar. Quem sabe estou falando com alguém que pensa que para você não tem mais jeito, mas eu quero dizer que através do Espírito Santo, Jesus agora, ele vai ao seu encontro, ele desce ao mais terrível lugar, ao mais humilde lugar, vamos dizer assim, porque ele tem prazer em salvar, ele tem prazer em libertar, e ele quer transformar a sua vida, e ele está interessado em salvar tua alma. E não importa onde você esteja ou ao que você pertença, se você disser: eu quero este Jesus, eu quero essa salvação, eu quero ser liberto, pelo nome de Jesus, eu creio com certeza que Jesus Cristo, a partir de agora, então, vai transformar a tua vida. Louvado seja Deus. E aqui, no contexto, diz que ele foi a Galileia, né? A região da Galileia, precisamente ali na cidade de Cafarnaum. Então, a Galileia, eu posso ver como um lugar aonde Jesus tinha uma aceitação maior do que na Judéia, digamos assim, porque as pessoas na Galileia o recebiam amavelmente, estavam interessados em ouvir a doutrina, em ouvir os ensinos, em ouvir a palavra do Mestre, ouvir as palavras de Jesus, né? Sabemos que ele, retornando depois do milagre da transformação de água em vinho, ele foi rejeitado pelos seus conhecidos, e ele saiu dali, da sua terra, da sua casa, da sua região, onde ele morava, dizendo, né, aquele provérbio, né, o profeta não tem honra, né, a não ser longe da sua terra, da sua casa, da sua pátria. E então Jesus desceu esta vez aqui a Galileia, onde o receberam, onde as pessoas abriam o seu coração para ouvir as palavras do Mestre. E eu quero dizer nessa tarde, nesse momento, nessa noite, aonde você está escutando, eu quero dizer que Jesus, ele tem alegria de ir a lugar aonde as pessoas abrem o coração, têm um coração sensível a ouvir as palavras do Senhor Jesus e querer, desejar tê-lo por perto. E eu quero dizer para você que está acompanhando aí, que Jesus, com certeza, encontrando um coração aberto, um coração sensível, né? Ele entra, ele faz morada, e ele muda a vida, e é maravilhoso, porque Jesus tem prazer de ir aonde ele é bem recebido. Então, Jesus foi a Galileia, e então um lugar onde desejavam ouvi-lo, desejavam tê-lo como mestre, como Senhor, como Salvador. Então começa por aí. Se nós desejarmos com o nosso coração, se nós abrirmos o nosso coração para o Mestre, para o Senhor Jesus, ele tem prazer em habitar conosco, ou habitar em nós, ou estar conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, abra o teu coração, que Jesus com certeza vai mudar a tua história. Não interessa a história que você esteja, não interessa o que você tenha feito ou deixado de fazer. Jesus, ele quer um coração aberto, um coração sensível
a sua voz, e ele está pronto para mudar, ele está pronto para curar, para libertar, para transformar e para abençoar. Então Jesus foi a um lugar onde tinha aceitação da sua palavra. E os ensinos de Jesus, o ensino que ele ensinava, causava admiração, pois eram palavras de autoridade. Vemos que ele estava agora em Cafarnaum, na sinagoga dos judeus, e então ele estava ensinando, diz a Bíblia, que a sua doutrina, né, o seu ensino era um ensino diferente, pois causava admiração e as pessoas comentavam que eram palavras de autoridade. Jesus então tomou o cajado, autoridade, né? E o profeta disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, né? Dar liberdade aos cativos, e enfim. Então Jesus tomou posse dessa autoridade, que o Espírito de Deus que estava sobre ele, mesmo sendo 100% homem, mas ele falava com propriedade, com autoridade, e ele disse: eis que vos dou poder, né? Eis que vos dou autoridade, para que em seu nome nós pregue o Evangelho. Então ele nos deu autoridade, e temos que tomar posse dessa autoridade, né? Então Jesus ensinava com palavras de autoridade, ele ensinava a sua doutrina, e é maravilhoso meditar na palavra do Senhor. Mas veja bem, vemos nesse contexto que ali na sinagoga tinha um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e então, né, o espírito de um demônio imundo manifestou em um homem. Eu posso ver aqui que às vezes podemos fazer um sermão motivacional, um sermão, enfim, bem preparado, mas eu quero dizer, eu me deparei com isso e posso perceber que Satanás, ele não se incomoda com palavras, né, bonitas, com palavras que massageiam o ego. Ele não está preocupado com isso. Satanás, o nosso adversário, ele se incomoda e se manifesta com raiva, né, com pânico, com pavor, né, diante do ensino da palavra do Senhor, o ensino no Evangelho de salvação. Isso incomoda Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, e os demônios se manifestam, e às vezes, né, quase sempre, se não digo assim, ele entra num corpo, está em um corpo e se manifesta e causa um desconforto, um desentendimento entre as pessoas, porque o inimigo precisa de alguém, o inimigo precisa de um corpo para fazer contato com esse mundo físico e discutir e ignorar, e enfim. E muitas vezes as pessoas não sabem que estão ali tomados pelo espírito contrário, pelo espírito maligno, pelo demônio, que quer causar confusão, que quer causar inimizade, contenda, discórdia, e temos que estar atento a tudo isso. Mas o certo é que os demônios manifestam diante ou frente ao ensino do Evangelho, ao ensino da palavra de Deus. E Satanás, ali naquele dia, aquele demônio imundo manifestou naquele homem, falando através da boca dele com grande, né, exclamação, e começou então a confrontar Jesus, dizendo, né, o que está escrito aqui no versículo de número 34: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele começou então, né, a confrontar, exclamando com voz, né, forte contra Jesus, porque se incomodou com a doutrina e com as palavras de autoridade de Jesus e do ensino que Jesus ensinava ali na sinagoga. Então podemos ver que o demônio, o espírito do mal, o diabo se incomoda quando nós
ensinamos o caminho de salvação, o evangelho de salvação, a porta estreita. A palavra de Deus diz que estreito é o caminho e apertado é a porta que conduz à salvação. São bem poucos que andam nesse caminho, mas larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que andam por ele. Eu quero dizer, através dessa colocação, eu não estou falando com aqueles que não conhecem a palavra, ou não ouviram a palavra, ou não congregam, que não simpatizam com o evangelho, com o cristianismo. Eu diria que quem anda na porta larga, muitos estão congregando em uma igreja, em uma denominação, mas na verdade onde não é pregado a palavra de Deus. Vivemos em um tempo que a Bíblia mesmo diz, quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo: olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão se incomodar com a palavra, eles não vão querer ouvir a palavra, a doutrina verdadeira, o evangelho de salvação. Eles vão ter coceira nos ouvidos para amontoar doutores que falem segundo as suas concupiscências. Pode continuar assim, pode fazer isso, que você está salvo, você está bem. Mas na verdade, muitos desses deixam de ensinar que o caminho para o céu é apertado, é difícil, e são poucos que andam nele. E a porta do céu é estreita, né? Não é o evangelho, não é um evangelho de facilidades, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de santificação e de consagração ao Senhor o tempo todo. Então Satanás se incomoda diante do ensino e se manifesta, e se manifesta, e se manifesta, e se levanta, e confronta, e esperneia, e grita, mas o adversário, Satanás, o diabo, foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições e muitas guerras espirituais, muitas batalhas espirituais contra o diabo, o vosso adversário, mas vivam animados, tenham um bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Mas quando você, pastor, você pregador, você que ensina, você que guia a igreja, você que apacenta, quando você pregar o ensino, as doutrinas, o conjunto de regras do evangelho de Jesus Cristo, você pode ter certeza que os demônios vão se manifestar, e muitas vezes na boca de pessoas e usando pessoas não tementes, ou não consagrados, ou não libertas, para esse conflito, para esse confronto espiritual contra você. Estejamos preparados para libertar os cativos, em nome de Jesus, porque Jesus disse: eis que vos dou poder, e porão sobre as mãos enfermos, e curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas e profetizarão. Ele nos deu poder, e nós vamos tomar posse dessa autoridade, desse cajado que Jesus tem colocado em nossas mãos. Mas o certo é que os demônios manifestam diante do ensino da palavra de Deus. Por isso eu tenho colocado em meu coração, nós temos colocado em nosso coração, de continuar firmes e fortes no ensino da palavra de Deus, no evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que nós não podemos descuidar quanto ao batismo das pessoas, aqueles que se entregarem a Cristo, aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que forem salvos por Jesus Cristo, crendo no nome de Jesus como Salvador, devem ser batizados nas águas, cumprindo a ordenança do Senhor. Mas não podemos ser imprudentes quanto ao ensino. Ele disse: ide fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então devemos ensinar a guardar, ensinar a andar certo, andar num caminho reto, fazer o que agrada a Deus, e aquilo que Deus não quer,
não fazermos, porque o caminho largo pode andar como quiser, mas o caminho de salvação é estreito, é conforme Deus quer, aquilo que agrada ao Senhor. Tem muita coisa que não agrada ao Senhor, que não edifica, então não fizemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro ponto é que o diabo disse que sabia que Jesus, quem era Jesus? Veja que aquele demônio na boca daquele homem, ele disse: bem eu sei quem és, bem eu sei quem és, viesse atormentar-nos, destruir-nos, bem eu sei quem és. Eu quero dizer para você que o diabo sabia quem era Jesus, aquele homem que estava ali, 100% homem, mas o demônio sabia quem era ele, era o Filho de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, você irmã, você que ministra o louvor, você que ministra a palavra do Senhor, o diabo sabe quem é você, o diabo conhece você, não porque você canta bem, você prega bem, você conhece vários versículos da Bíblia, mas ele conhece como é a tua vida com Deus, como anda a sua vida de santidade com Deus, se você tem autoridade ou não, ou se você carrega Jesus no coração ou não carrega. Eu lembro agora que houve uma vez que alguém via, e presenciava o apóstolo Paulo expulsando os demônios, e os demônios eram sujeitos e eram expulsos e as pessoas eram libertas. E uma certa feita alguém quis expulsar um demônio, quando viu manifestar um demônio, uma possessão, e alguém quis expulsar, e disse ali: eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Mas aquele demônio, ele exclamou dizendo, eu sei quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo, e sei quem ele serve, mas tu eu não sei, como quem diz, tu eu conheço, Então, para que nós fale em nome de Jesus, temos que tê-lo em nosso coração e andar em santidade com o Senhor. Não adianta eu dizer: olha, eu te expulso em nome do Deus de fulano, nós temos que viver uma vida reta de santidade na presença do Senhor, para nós termos autoridade. E sabemos que o inimigo das nossas almas, ele é dotado em sabedoria, e esses atributos que Deus deu a ele não tirou. Ele sabe das coisas e ele está vendo, Ele está vendo as coisas, está acompanhando aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Só não lê nosso pensamento, porque nosso Deus é o Deus que conhece o nosso pensar. Mas Jesus mandou o diabo se calar. Aqui nós vemos no contexto que o inimigo começou a exclamar na boca daquele homem, e começou até lisonjeando, que sabia quem era Jesus, e viesse destruir, reconhecer o senhorio de Jesus. Mas Jesus, ele não quis diálogo nenhum, ele mandou se calar, Ele disse: cala-te, disse aquele espírito. E é o mesmo que eu gostaria de colocar aos irmãos que nos acompanham. Nós não podemos dar diálogo ao nosso adversário, não podemos espichar conversa ou ampliar diálogo com ele. Ele é o pai da mentira, ele vai vir com uma mentira desfalçado de verdade e vai enganar, porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, se ele for falar, ele vai trazer algo que parece com verdade, mas ele aplica uma mentira. E também, com certeza, Satanás, ele é o acusador, ele é quem acusa o homem diante de Deus o tempo todo. Se você é abençoado, próspero, ele vai acusar você pela prosperidade. Se você tem bastante saúde, ele vai acusar você porque você tem bastante saúde, e serve a Deus por isso. Se ele vê que você é feliz, ele vai acusar pela felicidade. Enfim, ele vai acusar, ele é o acusador. Acusou Jó, por causa da retidão de Jó, ele acusou, que Jó tinha motivos de ser reto, porque ele era compensado por Deus com as bênçãos. Então, não temos que dar diálogo e nem conversa para o nosso adversário. Nós temos que determinar que ele se cale, ele não pode falar. Louvado seja o Senhor. É nós que temos que pregar o evangelho de salvação e dizer que Jesus é bom, e Jesus transforma, cura
e salva, enquanto a vida há esperança. Diz na sequência que após Jesus mandar ele calar-se, né, interrompeu a fala aquele espírito e ele expulsou. Disse a palavra aqui que Jesus expulsou o diabo. Sai dele, disse Jesus. E nós vemos que nós temos que usar da autoridade que Jesus nos deu para expulsar tudo aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem para nos confrontar, aquilo que está aprisionando as vidas das pessoas, está causando dano às pessoas. E muitas das pessoas estão dentro da igreja, estão congregando, mas estão perdidos, ou abriram uma brecha para o adversário, né? Mas aí vem a autoridade de nosso Deus, Senhor Jesus, que nos deu, otorgou esse poder para que nós leve liberdade aos cativos, né, e oprimidos por opressões espirituais, por espíritos imundos. E com certeza vamos usar dessa autoridade para socorrer as vidas e pôr em liberdade aqueles que estão sofrendo, né, nas garras do adversário. E o inimigo vem para cegar. A palavra diz que o Deus de cegos cega os entendimentos, né, para que a pessoa fique preso e confusa na sua mente. Mas Jesus ainda liberta os cativos, né, e através da sua palavra ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Então Jesus nos deu exemplo. Não temos que ter diálogo com o diabo, e sim expulsá-lo das vidas. E ele tem que bater em retirada, porque no nome de Jesus ele não resiste e ele tem que sair. Nós vemos aqui que o demônio lançou aquele homem por terra, mas teve que sair sem fazer mal a esse homem. Aquele homem estava, né, possuído por um espírito de um demônio imundo, mas até o momento que ele teve um encontro com Jesus, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder e aquele que nos deu autoridade e poder para continuar esse evangelho, continuar aquilo que ele estava a fazer aqui na terra. E nós sabemos que o propósito, o foco principal do adversário, do inimigo, é lançar por terra as pessoas, é lançar por terra aquele que prega a palavra do Senhor, é lançar por terra aquele que louva, que adora o Senhor, aquele que faz a obra do Senhor, aquela pessoa que está prosperando e é grato a Deus por isso. E Satanás, o acusador, ele não vê a hora de encontrar uma brecha. A palavra do Senhor diz que ele anda rugindo como leão ao derredor, procurando uma brecha, uma fraqueza para atacar, né? E então o propósito dele é matar, roubar e destruir. Ele quer lançar por terra. Lançar por terra é deixar no pó, é destruir, devorar a vida da pessoa, devorar a alegria, é destruir a família, destruir o ministério. Esse é o intento, o verdadeiro propósito do nosso adversário, o diabo. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, veio para pôr em liberdade aqueles que estão cativos. E eu vejo que nesse milagre o diabo não teve êxito diante da palavra de autoridade de Jesus, que mandou ele calar-se, expulsou aquele demônio, e aquele demônio, não se contentando, se debatendo, jogou aquele homem no chão. Mas ele não pôde nem machucá-lo, porque Jesus não permitiu, e ele estava diante de Jesus, aquele Salvador Todo-Poderoso, que tem todo o poder em suas mãos, que tem toda a autoridade. E então diz a palavra do Senhor que aquele demônio, lançando o homem por terra, né, teve que sair daquele corpo sem fazer mal àquele homem. E com certeza aquele homem, a partir de então, ficou liberto. Quem sabe quanto tempo aquele homem estava a congregar, vindo ouvir a palavra, os ensinos, né, dos judeus, ensinos dos levitas. Enfim, ele vinha e estava presente, mas tinha um espírito de um demônio imundo na sua vida, uma possessão demoníaca. Mas aquilo ficou até ter um encontro real com Jesus, até Jesus chegar naquela sinagoga. E isso acontecia com aquele homem. Mas no momento que Jesus chegou naquela igreja, no momento que Jesus chegou naquela vida, no momento que Jesus chegou naquela família, ele transformou, porque ele
botou a correr aquele demônio imundo que estava atormentando e acometendo aquele homem. E eu quero dizer que o Jesus que nós pregamos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pode ainda libertar os cativos do diabo. Hoje estou pregando, falando nesse milagre da libertação de um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. A cura desse homem, ele estava enfermo espiritualmente, ele estava enfermo mentalmente no seu intelecto, porque ele era cometido por um espírito imundo na sua vida. Mas no momento que Jesus chegou e com palavra de autoridade colocou em liberdade aquele homem, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para você que está me acompanhando, quem sabe você está passando por momentos que você não compreende no seu intelectual, no seu emocional, na sua vida espiritual, no seu espírito, e você tem alguma confusão mental. Eu quero dizer para você que o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode com certeza libertá-lo, Ele pode curá-lo, Ele pode transformar a sua vida. E esse acusador, esse tentador, esse atormentador, esse espírito imundo, com certeza ele não fará mais parte da tua vida. Entregue tua vida ao Senhor Jesus. Diga: eu quero esse milagre para a minha vida, eu quero andar com Cristo, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, como meu libertador, mas também eu quero entregar minha vida a Ele para que Ele seja Senhor da minha vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não querer Cristo só como Salvador, mas sim aceitá-lo como Senhor da nossa vida, e que Ele venha dirigir a nossa vida, e que nós venhamos andar seguindo suas pisadas, que nós venhamos andar pelo caminho estreito que leva ao céu, que nós venhamos entrar pela porta estreita. Aquilo que é difícil é de Deus, aquilo que quando é muito fácil dá para desconfiar, né? Sabemos que quando somos perseguidos, não compreendidos, mal interpretados, confrontados, estamos na contramão de tudo e de todos, na contramão do mundo, é porque nós estamos no caminho certo. Então, você que está sendo perseguido, você que tem sofrido na caminhada da fé, exulte no Senhor, se alegra, porque você está no caminho certo. E você que está ouvindo essa palavra e quer se entregar para Jesus, aí mesmo onde você está, você pode dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus e o Senhor veio ao mundo morrer numa cruz para me salvar, e eu quero, Senhor, aceitá-lo em minha vida. Venha morar no meu coração e seja Senhor da minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esses minutos de palavra. Aquele que está aceitando o Senhor como Salvador, agora entra em seu coração, faz morada. Aquele, Senhor, que está, Senhor, aflito, perturbado, atribulado, ó Senhor, acometido por um espírito contrário, eu quero em teu nome repreendê-lo, expulsá-lo da vida deste ou desta, e que a vida desse homem e dessa mulher nunca mais seja a mesma a partir de então, porque o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta e que transforma. Eu lhe agradeço por tudo e por essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.